Salmo 126, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. De novo. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe, ou outras versões como as torrentes do Neguebe. Neguebe, este salmo é um salmo que ele é considerado como sendo um salmo pós-cativeiro, depois do cativeiro da Babilônia, juntamente com o livro de Malaquias, que é um livro também que está depois, é pós-cativeiro, depois do cativeiro da Babilônia. Então, o reino de Judá, ele foi para a Babilônia e ficou ali preso durante 70 anos. É por isso que, depois do cativeiro da Babilônia, eles são chamados de judeus, porque o reino é o reino de Judá que havia ido para o cativeiro. Então, o reino de Judá, os levitas, então as outras 10 tribos já haviam sido espalhadas pelo mundo afora. Cumpriu os 70 anos do cativeiro, Deus levantou Ciro, o persa, e ele destruiu a Babilônia, tomou conta do Império Mundial, e ele deu uma ordem, liberando todos os judeus, os israelitas, para voltarem para a sua terra. Então eles voltaram, cerca aproximadamente 50 mil, era um número muito pequeno de pessoas, 50 mil, para reconstruir uma nação inteira. Então a dificuldade era muito grande, era gigantesca diante do cenário. Então este salmo, ele começa falando de uma alegria por algo que Deus fez, pela libertação do cativeiro. Era uma alegria muito grande, e as nações também viram esse mover de Deus levando o povo de volta. Mas a dificuldade era grande demais. Então esse salmista, ele faz um pedido a Deus, ou podemos chamar de pedido, uma oração, mas ele faz uma oração a Deus, ou seja, esses que retornaram, eles fazem a seguinte oração: restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Neguebe era uma região seca, uma região de deserto em Israel. Então uma região que não é própria para a agricultura. Mas só que acontece algo que é incomum. Inclusive, se você depois pode pesquisar no YouTube, as torrentes do Neguebe, são vídeos de 8 minutos, 3 minutos, você vai ver isso daí que eu estou falando. Então, durante um período de chuva, as últimas chuvas, que são chuvas mais intensas, elas acumulam água nos altos das montanhas. E de repente chega uma hora que estas águas, elas transbordam e elas descem por essa região de deserto, por essa região seca. E de repente aquele lugar que era seco, aquele lugar, ele é invadido por um rio. É como que um rio estivesse entrando ali no deserto. Então este rio, que neste salmo, que é chamado das torrentes, ou as correntes do Neguebe. Ou seja, então durante alguma parte do ano, durante aquele período, aquilo que era completamente seco, aquilo ali vira um rio. Então os judeus, eles tinham conhecimento disso daqui, e ele fez esse pedido com base nesse conhecimento que ele tinha. E o pedido é: Senhor, faça conosco, faça para nós a semelhança das torrentes do Neguebe. Faça isso na nossa vida, Senhor. Ou seja, prospera-nos de novo, faça isso para nós. Eles pediram isso, por quê? Você vai entender a palavra.
Malaquias 3, versículo 6. Como eu te falei, o livro de Malaquias também é depois do cativeiro. Malaquias 3, versículo 6, a palavra do Senhor fala assim, Deus falando: eu sou o Senhor, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Deus, Ele não muda. E com base nessa imutabilidade divina, que eles fazem esse pedido. Eles fizeram esse pedido por quê? Porque eles erraram, eles falharam, eles se tornaram prisioneiros, eles foram libertados agora, mas eles estavam diante de um grande desafio. E eles recorrem então a um Deus que não muda. Aquele Deus que os amou no passado, com certeza é um Deus que continuava amando a vida deles, porque Ele não muda. Aquele Deus misericordioso, que exerceu, que atuou, que agiu na vida daquela nação, este Deus não mudou, então Ele pode agir novamente. Aquele Deus que operou no passado, aquele Deus que fez maravilhas no passado, aquele Deus que fez coisas sobrenaturais, aquele Deus não mudou, Ele é o mesmo, e é o mesmo Deus na vida deles. Então eles lembram disso e falam: Senhor, nos restaura de novo. Ou seja, Senhor, faça um milagre de novo na minha vida. Senhor, opera de novo na minha vida. Um dia o Senhor fez uma maravilha, um dia aconteceu algo tremendo na minha vida, e eu peço a Ti, Senhor, faça isso de novo. Faça isso de novo. E eu estava ali e eu senti do Espírito isso. Deus, Ele não mudou, mas esse salmista, ele precisava de mudança no quadro da vida dele. Deus não mudou, mas eles precisavam de uma mudança na vida deles. Eles precisavam que algo sobrenatural acontecesse, algo de extraordinário. Eles não precisavam, um orvalho não adiantava, uma chuvinha não ia resolver o problema. Eles precisavam literalmente de uma torrente. Eles precisavam realmente, da mesma maneira que acontecia no Negueb, que acontecesse na vida deles. E eu te pergunto, se você crê que Deus pode fazer isso na tua vida. Talvez você fale assim: mas eu falhei, eu errei. Esse povo também falhou, errou. Mas Deus, Ele não mudou. Não, é que antigamente eu era mais novo, então eu acho que era mais fácil para mim. Mas Deus não mudou. Deus nunca envelheceu. Deus é superior ao tempo. Não, mas a minha situação é mais difícil do que a deste povo. Este povo, eles tinham um recurso. O recurso que eles tinham era um Deus vivo que eles serviam, porque as outras nações não tinham um Deus vivo, mas eles tinham um Deus vivo, e eles recorreram ao Deus que era vivo, e que era Deus sobre a vida deles, apesar do erro da vida deles. E este salmo, ele nos encoraja a nós buscarmos esse Deus que é o Deus da nossa vida. A Bíblia fala que se Deus fosse olhar para os nossos erros, ninguém ficaria diante dele. E é justamente porque não existia nenhum justo na terra que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Não é porque nós éramos certos, não é porque nós éramos bonitos, perfeitos, não, é porque não tinha solução para a humanidade. É por isso que Ele enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar. O Deus que não poupou o único filho e deu o filho dele para resgatar a nossa vida, você acha que Ele vai te esquecer agora? Você acha que Ele vai te abandonar? Se Ele teve amor suficiente para dar o único filho por nós, irmãos, esse quadro que você está vivendo não é nada para Ele. Oh, aleluia. Ele faz de novo, Ele pode fazer de novo. O amor dele não mudou, o amor dele é o mesmo. Aquele mesmo Deus que entregou Jesus, aquela dimensão, aquela quantidade de amor que fez dar o Filho dele por nós, este amor não diminuiu,
é a mesma intensidade de amor. É a mesma intensidade. Sabe o que é? É que nós erramos e nós achamos que nós não somos merecedores das coisas de Deus, da graça dele. E realmente nós não merecemos. E ele sabe que nós não merecemos. É por isso que ele nos concede de graça. Deus um dia falou para Davi, falou: Davi, eu te dei o reino do teu Senhor, te dei o harém do teu Senhor. Eu fiz tudo isso para você. E se isso te fosse pouco, pediria que eu te daria muito mais. Que eu te daria muito mais. Olha o Deus que nós servimos. E hoje eu vejo esta porta aberta para as nossas vidas. Aquele Deus que não muda. Eu preciso que Ele age na minha vida, para que na minha vida tenha mudança. Eu preciso de mudança. Nós precisamos que Deus venha mudar essa situação, este quadro que nos envolve, esse contexto que nós estamos inseridos. E Ele fez isso daqui. E eles fazem esse pedido com essa ilustração dessas torrentes do Negueb. E essa palavra tem falado muito comigo desde Taubaté, porque eu quero realmente que Deus faça assim com as nossas vidas. Eu quero, sabe, eu quero que Deus faça isso, faça para sobrar, amém, faça para sobrar, que Deus faça transbordar, que não seja simplesmente um orvalho, mas que seja realmente uma torrente sobre as nossas vidas. E essas águas, elas vão enchendo os altos das montanhas, até chegar num ponto de transbordar. E é isso, irmãos, que eu quero que Deus faça em nossas vidas também. Que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha nos dar poder, que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos dar condições, que venha transbordar em todas as áreas. Porque tem vidas, irmãos, tem vidas que estão como esse Negueb. Tem cidades, tem regiões, tem território, tem nações que estão como esse Negueb. Realmente um deserto. E nós, como igreja, nós temos que ser essas torrentes na vida dessas pessoas. Deus, Ele faz em nossas vidas, não simplesmente para nos levar para o céu, mas Deus faz na nossa vida para que nós venhamos fazer na vida dos outros. Para que nós venhamos fazer na vida dos outros. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos ser isso. Nós precisamos ser como essas torrentes que vai acumulando água, não no sentido de ser reservatório, cisterna, mas acumulando ao ponto de transbordar. Então é isso, eu quero que Deus te encha com tanto poder que não caiba em você. Eu quero que você seja tão cheio que eu quero ver você transbordando. Oh, alamandé, viastebende calabandarás. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Deus está nessa palavra. Eu creio que Deus está nessa direção. Aleluia, aleluia. Eu não quero ver você sendo usado um dia de profecia e daqui 5 anos sendo usado de novo. Eu não quero. Eu quero que Deus te use sempre em profecia, para que você seja a boca de Deus nessa terra. Eu quero que Deus te use em profecia de uma maneira tão linda, que seja como essa torrente, que chega com força, que chega com volume, que chega com muita água. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando esse rio, quando essas torrentes chegavam, ela mudava o cenário completamente. Ela mudava a região, ela não mudava um pedacinho não, ela mudava um lugar, ela mudava uma região. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu sonho conosco, sendo igreja desta maneira, que nós viemos nos crescer e fortalecer, ao ponto de transbordar como a torrente dos Negueb. Porque um dia Deus fez isso na nossa vida.
Um dia Deus fez isso na nossa vida. Um dia teve pessoas que Deus usou para ministrar, para orar por nós, pessoas que nos ensinaram a Bíblia. Mas agora é o contrário. Agora Deus quer fazer isso em você. Deus quer mudar totalmente o quadro da tua vida, para que você venha transbordar de bênçãos sobre a vida das pessoas. Eu creio que Deus vai derramar um poder e uma graça tão grande, aleluia, que só de você passar e chegar perto da pessoa, a pessoa vai cair em pranto. A presença de Deus vai ser tão grande na tua vida que você só vai passar e a pessoa vai sentir a presença de Deus na tua vida. Quando isso acontecer, é porque transbordou. É porque Deus te encheu tanto que transbordou. E agora, você sabe o que este povo precisava? Precisava de Deus, de uma resposta de Deus. Precisava. E Deus já falou isso conosco aqui esses dias, esse tempo atrás aqui. Mas, irmãos, vai chegar um dia que eles vão precisar de uma resposta, e você será a resposta para eles. Você será a resposta, da mesma maneira que Deus falou um dia com o evangelista Filipe e falou para ele: vá ao caminho de Gaza que está deserto. Vá ao caminho de Gaza, Atos capítulo 8, que está deserto. E naquele lugar deserto ele encontrou o eunuco. Deus usou a vida de Filipe de maneira tão linda que ele transbordou sobre a vida do eunuco. E o eunuco batizou e desceu as águas. Aleluia. Porque Filipe foi uma torrente naquele deserto. Amém. Amém. Você sabe, irmãos, você já ouviu aquela pessoa contar o testemunho assim: essa área da minha vida, eu sofri a vida inteira nessa área, Deus me deu vitória tão grande, e hoje o meu testemunho faz com que essas pessoas que estão nessa área sejam libertas, na mesma área que você sofreu, na mesma área, no mesmo contexto. E Deus muda o cativeiro de uma maneira tão grande que aquela área que você sofreu tanto, agora você passa a ser bênção na vida das pessoas que estão sofrendo a mesma coisa que você passou. É a mesma coisa. É porque o seu deserto foi encharcado pelas torrentes do Negueb. E agora Deus transbordou. E agora você que vai transbordar nos desertos das pessoas. Olha só, isso que eu acabei de ministrar aqui, eu quero perguntar: quem aqui está que Deus já falou exatamente isso que eu estou pregando? Levanta a mão. Deus já falou isso com você, isso que eu estou pregando aqui. Que Deus vai mudar a sua história, o seu testemunho vai impactar vidas. Amém, amém. Porque isso é confirmação de Deus na sua vida. Aplauda Jesus. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Nós temos 20 minutos ainda para nós louvarmos e orarmos. Amém. Amém. Você sabe qual era o propósito de Deus através da nação de Israel? Era que através de Israel o mundo conhecesse a Deus. Sabemos que isso não aconteceu, mas era o propósito de Deus, que através de Israel o mundo conhecesse a Deus. Por isso que Israel era a cabeça das nações. É por isso que este salmo, quando Deus restaurasse a nação de Israel, o mundo seria impactado. Essa era a sequência. Deus faria na vida de Israel para que Israel fizesse em outras nações. É a mesma sequência. Hoje Deus faz na vida da igreja. Deus muda o quadro, muda o cenário, muda o cativeiro, muda tudo, para que nós venhamos então transbordar na vida das pessoas. Amém. Eu quero que você, se você puder fechar os teus olhos, eu quero primeiro orar por nós, porque a sequência do salmo é: primeiro o Senhor faça em nós, primeiro derrama essa torrente em nós, e depois a outra oração é que o Senhor faça agora através de nós. Então essa primeira oração, primeira parte da oração, vai ser a oração que eu vou fazer por nós, para que Deus venha transbordar. Comece agora a orar comigo.
e você não precisa falar nada com ninguém. Eu vou pedir depois da oração que os obreiros e as obreiras sejam guiados pelo Espírito Santo. Ore pelas pessoas que estão aqui, que estão precisando de uma oração. E você não precisa dizer nada a ninguém, mas na sua mente, no seu coração, você pode dizer a Deus qual que é a mudança que você precisa, porque Ele não mudou. Um dia você já sentiu o amor dele de maneira tão imensa, você já sentiu? Aconteceu um livramento, aconteceu algo sobrenatural, uma bênção extraordinária, que você agradeceu muito, muito, muito a Deus. Então, aquele Deus que operou é o mesmo, Ele não mudou. O amor que um dia você sentiu de uma maneira imensa dele, Ele não mudou, Ele não vai diminuir a intensidade deste amor. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não muda. É por isso que nós podemos chegar até Ele e pedir, né? Temos irmãos aqui com testemunho lindo, testemunhos maravilhosos, né? Temos irmão ali que trabalha comigo ali, ficou o coração, morreu, né? O irmão morreu. Quantos minutos ficou o coração sem bater? 6 minutos o coração sem bater. Todos voltam com sequela nessa situação, mas ele é um milagre de Deus. Aquele Deus que operou aquele dia, e o coração dele ficou 6 minutos parado, sem bater. O Deus que operou aquele dia é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou. Aquele Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo, Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Qual é a situação? Qual é? Esta nação tinha um único recurso, e o recurso deles era Deus. Aleluia. Ei, você não percebe que o que resta é Deus? Não que Ele é sobra, você entendeu o que eu falei? Que Ele é a última saída, é o único recurso, é dele que nós precisamos. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Pai, faça em nossas vidas como as torrentes do Negueb, Pai. Faça, Senhor, em nós, faça transbordar, meu Pai, em nós, como essas torrentes, Pai, que elas chegaram, Pai, não chegaram poucas águas, mas que chegaram já como um rio. Pai, faça isso, Pai, na vida do meu irmão, faça isso na vida da minha irmã, nesta família, Pai, deste casamento, Pai, desta igreja, Senhor. Faça, meu Pai, eu peço a Ti, que esta ação sobrenatural do Senhor, Pai, venha sobre nós, Pai, mas não simplesmente como um orvalho. Não, nós precisamos de mais. Não adiantamos, Pai, não adianta chegarmos diante de Ti e falar: Senhor, se o Senhor só fizer isso, tá bom. Não, o Senhor sabe, nós precisamos de mais, nós precisamos em diversas áreas. Meu Deus, eu preciso que o Senhor haja, Pai, nos casamentos, eu preciso que o Senhor haja, Pai, na vida do jovem, Pai, na vida financeira, na vida profissional. Oh Senhor, nós precisamos de porta aberta. Senhor, nós estamos dizendo para Ti, meu Pai, que o orvalho não vai adiantar, mas Senhor, se o Senhor mandar um rio, se o Senhor mandar um rio, as coisas mudam, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. O deserto não via chuva, mas via água. O deserto não via chuva, mas via rio. Pai, no mundo visível nós não estamos enxergando, Senhor, a nossa mente não consegue imaginar, mas no mundo sobrenatural, Pai, pode acontecer, sem que haja chuva aqui, a água chegar aqui, e é isso que nós precisamos, Pai. Aleluia. Nós precisamos de um rio, Senhor, porque nós precisamos de uma mudança radical, Pai, de deserto, Pai, para uma paisagem linda, como o Negueb se transforma depois que o rio passa. Senhor, nós precisamos de uma mudança radical. Nós precisamos, Pai, de uma mudança enorme, de uma mudança gigante em nossa vida, Senhor. Nós estamos pedindo a Ti, porque nós sabemos que o Senhor não muda. Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo.
Pai, não queremos fazer promessas para Ti, não queremos prometer nada, mas Pai, quando este rio chegar até nós, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de um dia também nós sermos como este rio na vida das pessoas, que nós viemos chegar, meu Pai, com tanta força, com tanta unção, com tanto poder, que vem impactar, meu Pai, essas vidas, Pai, de maneira também sobrenatural. Espírito Santo de Deus, sabemos, Pai, que um dia a gente pode lançar uma sementinha, outro dia lançar outra sementinha, e devagar as coisas ir crescendo, devagar ir acontecendo, mas não é esta oração que nós queremos fazer esta noite, Pai. Não é esta oração. A oração é, meu Pai, é como um rio, Pai, é com muito impacto, é com muita força, é com muito poder, é com muita unção, é com muita glória. Aleluia, Senhor, oh, aleluia, aleluia. Eita glória, eita glória. Ei, pode orar, pode pedir, que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Tenha liberdade, obreiro, obreira. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você vai ver este rio chegando, você vai ver este rio chegando na tua vida, você vai ver essas águas tocando os teus pés. Andarabas. Ori candere calabala balaba chandere calabas.